Fala, brasileiros! Nesse vídeo eu vou compartilhar meu conhecimento sobre ventilador. Eu tenho certo conhecimento porque eu uso muito, todo dia, até no frio. E eu vou comentar principalmente sobre dois aspectos do ventilador. Um é o vento e o outro é o barulho. Os dois são importantes. Muita gente gosta do barulho do ventilador, eu mesmo uso sempre para dormir. Então eu vou dar algumas dicas de como você pode melhorar esses dois aspectos. Antes de ir pro vídeo, deixa eu dar um recado aqui, especialmente para vocês, meus seguidores. Deixa um like nesse vídeo, compartilha, pede pra galera dar um like, porque se esse vídeo conseguir 1000 likes, eu vou ficar muito feliz. Então bora pro vídeo. Sobre o aspecto do vento, eu acho que não tem muito o que falar. Os ventiladores grandes e mais potentes, assim, em geral eles ventam mais. Só umas dicas que eu daria, assim, é que esse ventilador dá pra notar que ele tá bem sujo, com bastante poeira. Isso afeta bastante, assim, o vento. Se você der uma limpada boa nele, eu não sei se é mais a poeira na hélice ou se é nessa coisa aqui que influencia mais. Eu só sei que quando você limpa ele, ele fica muito mais forte, o vento. E é bem notável mesmo o efeito que isso causa. E não só isso, como ele fica bem mais silencioso também. Mas se você não tem paciência, se você não tem cu de ferro para ficar limpando o seu ventilador com muita frequência, depende do lugar que você mora. Às vezes ele não suja muito, dependendo. Mas tem lugar que tem bastante poeira e ele suja muito rápido. Às vezes você também não tem uma pessoa para limpar para você que você pague. Então uma forma que eu dou a dica é tirar essa coisa aqui da frente. Se você não tem, tipo, essa grade aqui, daí você vai poder bater a mão, né? E talvez machucaria, mas se você não tem criança na casa, não tem animal de estimação que pode fazer isso, e acha que você mesmo não vai bater, assim, dependendo de onde o ventilador fica, né? Isso depende muito. Aí eu acho que vale a pena você tirar esse negócio. Também aumenta bastante, assim, o vento e também diminui bastante o ruído. Ruído, quando eu digo que diminui o som, eu tô dizendo mais sobre o ruído branco, que é aquele som constante, assim, que faz... que o ventilador faz, e é basicamente a isso que eu estou me referindo. É ele que diminui quando você tira a grade ou quando você limpa o ventilador. Então, quando algumas marcas tentam vender o ventilador falando que essa marca é mais silenciosa e tal, eu sou meio cético em relação a essa afirmação, porque por mais que o ventilador seja mais silencioso quando você compra ele, na maior parte do uso dele ele vai estar meio empoeirado assim, e daí é isso que começa a dominar o som do ventilador, eu acho. E novo todo ventilador é silencioso mesmo. Então vou me estender mais nessa parte sobre o som, porque o ruído branco não é o único som que o ventilador faz. Especialmente conforme ele vai envelhecendo, ele começa a fazer outros tipos de barulho, que são bem mais chatos, assim, né? Eles começam a fazer, como ele começa a vibrar e tal, por causa da potência dele e tal, ele começa a fazer uns barulhos agudos, fica fazendo esse tipo de coisa, assim. E isso atrapalha bem mais, é mais chato, assim, pra dormir atrapalha também. Então esse é o tipo de barulho que realmente você quer diminuir, assim. E nesse sentido eu acho que ventiladores de qualidade maior, assim, os mais caros, provavelmente fazem menos. Se você pegar um mais barato, ele vai ter, a qualidade de construção dele vai ser menor, e aí ele provavelmente vai ter mais esse tipo de barulho. Mas esse tipo de barulho dá pra remediar também, então eu vou ensinar algumas táticas que eu uso para fazer isso, para remediar esse tipo de barulho. Quando o ventilador está fechado, assim, com a grade, os barulhos principais que fazem nele, pelo que eu noto, é a grade vibrar aqui, porque ela não está bem selada, colada isso aqui com isso aqui. Nem sempre isso acontece, mas bem de vez em quando, assim, isso acontece. E uma solução que tem é você amarrar, pegar alguma coisa, assim, amarrar bem forte aqui. Uma coisa que eu usei uma vez foi um pedacinho de sacola plástica, e você amarra isso em alguns pontos assim e ele para esse barulho. E um outro barulho comum também é, como ele vibra bastante, assim, se o seu ventilador for bem potente, é no chão aqui, quando ele, no contato dele com o chão. E aí, para solucionar isso, o que eu faço é colocar uma camiseta assim embaixo dele e deixar ele em cima de uma camiseta. Aí fica feio, né? Fica muito bagunçado, mas se você quiser se dar mais ao trabalho, assim, você pode cortar a camiseta e colocar só na parte relevante, assim. Ou um pano, sei lá, e deixar lá. Então são essas dicas, mas
Isso para quando tá com a grade. Se você tirar a grade, e vai melhorar aquele ruído branco, né? Vai diminuir o ruído branco. Só que isso causa um aumento dos outros ruídos. Um aumento bem considerável mesmo. Porque o que acontece? Tem uma certa potência que está causando uma vibração aqui. Quando você tira esse negócio, você tira boa parte da massa desse coisa aqui. Então ele começa a oscilar muito mais forte. Porque como tem uma massa menor para oscilar e a mesma energia, ele começa a oscilar bem mais rápido, assim. E aí, o que você faz para diminuir isso? Eu tenho dois jeitos diferentes assim que eu faço. Isso talvez seja particular do meu ventilador. Se eu tiver uma coisa parecida, ó, tá vendo que tem esse coisa aqui? Eu vou lá e enfio uma borracha aqui com força assim, e ela fica bem forte aqui. Daí ela meio que ela prende essa hélice, daí ele para o ruído. O problema é que com o tempo a borracha vai lá e parte no meio, faz uma força que parte no meio. Eu ainda não consegui achar uma coisa que ficasse aqui, tirasse o barulho, mas que fosse resistente o suficiente para não estragar, entendeu? E um outro jeito que eu faço então é tentar, mas esse ainda não deu certo, mas eu acho que tem potencial de dar certo se você conseguir fazer a gambiarra certa, assim. Aqui eu ainda não refinei ainda a minha gambiarra o suficiente. Mas você tem que amarrar alguma coisa com peso aqui, nesse coisa, de preferência lá embaixo. O meu não deu certo ainda porque eu coloquei uma coisa que estava numa sacola plástica e aí a sacola plástica começou a fazer barulho. Mas realmente isso diminui a vibração e isso vai tirar parte do ruído que causa quando você tira a grade. Beleza. Uma coisa que eu diria também é que vale a pena deixar sem grade, tá? Tipo, aumenta bastante o vento e diminui o ruído branco. E mesmo se você bater a mão, se você tiver animal, aí beleza, mas se você bater a mão assim, não dói muito. Pessoal, faz sentido achar que vai doer porque o ventilador é barulhento e rápido e tal, mas isso daí é um plástico leve. Fica aí, se você quiser, no final do vídeo eu vou fazer um teste dessa hipótese. E agora eu só vou para uma parte do vídeo e depois eu finalizo com o teste. Então, num certo ponto do vídeo eu falei que algumas pessoas usam o ventilador por causa do barulho. E esse é exatamente o meu caso. Eu uso muito ele por causa do vento também, mas mesmo quando eu não quero vento, quando tá muito frio, por exemplo, eu uso ele para dormir. E essa é uma dica que eu dou para vocês brasileiros que seguem o consumidor brasileiro. Por que eu acho que ele ajuda para dormir? Porque ele tem aquele ruído branco, né, que é um ruído de fundo que fica. E quando você está num ambiente que tem esse ruído branco, os barulhos repentinos que acontecerem fora do ambiente ou dentro do ambiente vão ser muito amenizados, né? Porque imagina você tá num lugar bem silencioso e, sei lá, alguém no quarto do lado dá uma tossida alta assim. Se você estiver num ambiente silencioso, sua orelha vai tancar tudo isso, né? Você vai ouvir repentinamente isso e você pode acordar. Ou se você está tentando dormir, você pode se distrair e perder o sono. Mas quando você tem um ruído branco, você tende a não ouvir esses barulhos. E aí, pra mim, é bem mais fácil. Tanto é que eu tenho uma certa dificuldade assim, em dormir quando eu não tô com o ventilador ligado. Aí no frio eu viro ele pra parede mesmo, mas é raro porque até no frio eu gosto do vento. Então agora eu vou dar a dica aqui, vamos fazer o teste. Deixa eu abrir ele pra vocês. Então vamos lá, brasileiros. Se você ficou até aqui, espero que valha a pena. Fazer meio devagar. Não, na verdade tem que ser uma situação mais realista, né? Tem que meter meio repentinamente, assim.